Boa noite. Hoje o tema da nossa aula é dos efeitos da condenação. Com o trânsito em julgado de uma sentença penal, né, condenatória, o efeito principal qual é? A imposição da pena, porque ao Estado, né, ele possui o jus puniente, poder, dever de punir. Então, esse poder, dever de punir tanto o Estado quanto a sociedade, a partir do momento que um agente descumpre, né, um tipo penal, qual é a principal finalidade da condenação? É justamente a imposição da pena. Então, esse é o efeito principal, né, dessa sentença penal condenatória com trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso. É justamente o que? A imposição da pena. Existem efeitos da condenação que são considerados secundários. Eles se subdividem em penais e extrapenais. E os efeitos secundários extrapenais, eles ainda se subdividem mais uma vez em genéricos ou específicos. Efeitos secundários de natureza penal nós temos. O principal, vocês entenderam que é a condenação, né? Da condenação é a imposição da pena, né? Agora, o efeito secundário de natureza penal, nós temos vários. Nós temos, entre alguns que eu gostaria de comentar com vocês, que é justamente um dos efeitos é que houve uma condenação. O que vai acontecer com uma sentença com trânsito em julgado? Se esse agente tornar a cometer outro delito, ele vai ser considerado o quê? Reincidente. Lembrando do prazo dos 5 anos, previsto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal. Outro importante efeito é que gera a revogação da reabilitação, que foi justamente o tema da nossa última aula, que foi reabilitação criminal. Ela pode ser revogada, né? Nós conversamos. Então, se houver uma sentença penal condenatória por novo delito, essa reabilitação ela pode ser o quê? Revogada. Um terceiro efeito aqui um terceiro exemplo de efeito secundário que eu traduzi para vocês é que há o impedimento quanto à transação penal e a suspensão condicional do processo, que é justamente aquela previsão do artigo 89, caput, da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, que prevê em algumas situações essa transação penal, né? Essa suspensão condicional desse processo. Nós já conversamos isso em sala. Então, se houver o que? Uma nova condenação, haverá o que? Um impedimento, né? Impedimento em que relação? Em relação a essa transação penal, a essa suspensão condicional desse processo. Um outro efeito secundário é a proibição com relação à redução da pena no crime de tráfico de drogas, ainda que esse réu se dedique a esse tipo de crime de forma contumaz e não integre organização criminosa. Então, mesmo que ele não se dedique, mesmo que ele não integre organização, se acontece o quê? Na verdade, se nós temos aí uma outra condenação, essa condenação, ela vai o quê? Ela vai ter esse efeito, né? E que efeito vai ser esse aqui? Aqui, a vedação da redução da pena no crime de tráfico, tá? Entre diversos outros, como a interrupção da prescrição na pretensão executória do delito anteriormente cometido. Vai ter também o aumento, vai se aumentar aí o prazo da prescrição da pretensão executória em 1/3, no caso da prática de novo crime, né? Enfim, poderá impedir perdão judicial em certos crimes, como na receptação
prevista no artigo 180, parágrafo 5º, primeira parte, entre tantos outros exemplos. Com relação aos efeitos secundários de natureza extrapenal, essa natureza extrapenal, nós temos os genéricos e os específicos. Os efeitos secundários, eles estão dentro da parte geral do Código Penal. De forma mais específica, nos artigos 91 e 92. São os genéricos aqueles previstos no artigo 91, e estes decorrem de qualquer condenação. Então, qualquer condenação, qualquer crime, nós temos aí os efeitos secundários genéricos. E nós temos alguns efeitos secundários que são classificados como específicos, ou seja, nem todo crime que possui uma condenação, né, haverá esses efeitos secundários, né? O juiz aqui, ele vai precisar justificar a aplicação desses efeitos secundários específicos. Hoje nós iremos estudar a respeito dos efeitos secundários de natureza extrapenal genéricos. Nada melhor do que nós iniciarmos aí pelo artigo 91, né? O artigo 91, ele traduz esses efeitos da condenação, que na verdade são efeitos de qualquer condenação, né? O inciso 1º traduz, fala, olha, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Inciso 2, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa fé. Aqui, nesses dois primeiros incisos aqui do artigo 91, eu quero conversar alguns detalhes com vocês. Primeiro, com relação a esse tornar certa a obrigação de indenizar. O que acontece com a sentença condenatória que ela transita em julgado? Ela é considerada um título executivo judicial. Dessa forma, gente, tanto a vítima quanto os seus familiares não precisam ingressar com uma ação indenizatória na esfera civil. Por quê? Porque eles já têm um título executivo judicial que é a condenação no âmbito penal, tá? E aí, de acordo com 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, CPP, na sentença condenatória, o juiz vai fixar ali um valor mínimo da indenização, considerando que os prejuízos sofridos pela vítima, tá? Há uma discussão junto ao Superior Tribunal de Justiça e ele tem entendido que para que haja essa fixação desse valor mínimo na sentença, deve previamente, ou seja, anteriormente, deve ter havido lá na denúncia ou na queixa, deve ter o quê? Ter tido esse requerimento desse valor mínimo, de modo que esse acusado, futuramente, né, e oportunamente, ele possa apresentar ali, né, as provas, enfim, tá? Mas há aqui sim a obrigação de indenizar pelos danos aqui que foram como consequência, tá? Vamos observar também que a vítima, ela não é obrigada a aguardar o final da ação penal para buscar essa indenização. Ela pode, se ela não quiser esperar, ela pode muito bem intentar uma ação, inclusive civil, antes mesmo da propositura da ação penal ou durante a sua tramitação. Então, tá vendo? Outra parte da moeda que a gente precisa pontuar aqui, tá? E como eu disse para vocês, esse dever de indenizar ele também pode ser transferido para os herdeiros, né? Nós estamos falando de esfera penal, nem sempre o ofendido está vivo, né, depois do crime. E aí, esse direito de indenização, né, ele na verdade, ele pode ser transferido a esses herdeiros, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal.
E esse inciso 2 do artigo 91, que é justamente a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa fé, né? Nós temos aí a linha A dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, né? Então, aqui, o que é importante pontuar? Nem todos os instrumentos do crime são confiscados, mas quais? Nós temos aqui a linha A, que é bem expressa. Fala, ó, são as coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Isso é importante nós conversarmos, tá? E esse confisco, ele recai, né, para o objeto, que tanto pode ser do autor ou do partícipe, daquela pessoa que ajudou esse autor, né, na prática desse crime, tá bom? Isso é importante. Com relação ao produto do crime, né? Que está previsto aí, o produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, é importante nós entendermos que, vamos dar um exemplo do artigo 243 da Constituição Federal, que fala justamente da desapropriação sem a indenização das terras, onde forem localizadas culturas ilegais de substâncias entorpecentes. Essas glebas serão destinadas ao assentamento de colonos, né? Então, nós temos aqui o 243, que traz um exemplo, né, com relação a esse produto do crime. É claro que a aeronave, máquina utilizada, por exemplo, para fazer a substância entorpecente, carro que foi utilizado, enfim, tudo isso é confiscado e, em muitos casos, é inclusive levado a leilão. Por quê? Porque teve relação com o crime, tá? Aqui o parágrafo 1º, eu até estou adiantando ele, fala inclusive dessa perda, que pode ser decretada essa perda de bens, valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Então, nós precisamos entender aqui a importância desse efeito, porque a pessoa precisa sentir esse efeito da condenação. No caso aqui, o réu, né? Então, que fique bem claro que constitui-se produto do crime, objeto, valor, que teve uma ligação direta com a ação delituosa, né? Veículo roubado ou mediante especificação, como por exemplo joias que foram furtadas e às vezes derretidas e transformadas em outros objetos, tá? Proveito do crime, né? Existem dinheiros, inclusive decorrentes da venda de um carro, inclusive carros de luxo. Nós sabemos que o crime, principalmente ligado ao tráfico, né, envolve grandes quantias de dinheiro, e isso é importante a ser pontuado. Ainda que são ainda efeitos extrapenais genéricos. 3 importantes artigos. O artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, que trata sobre a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação, né? E aqui, pessoal, esse efeito, por que ele é extrapenal genérico? Porque ele é automático, tá? Ele é inerente a toda e qualquer condenação, né? Ele consiste basicamente na perda do direito de votar e de ser votado. E isso, claro, essa pessoa precisa realmente definitivamente ter sido o quê? Condenada.
Nós temos ainda a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, prevista no artigo 482, a linha D da Consolidação das Leis do Trabalho, tá? E nós temos, por fim, o artigo 160, Lei 9.503 de 1997, que fala justamente com relação àqueles delitos que são praticados na direção de veículo automotor, que estão ali descritos no Código de Trânsito brasileiro. A estes delitos é importante dizer que se faz necessário a realização de novos exames, tá? Bons estudos. Nós encerramos aqui. Espero que todos tenham compreendido. Estudem os efeitos penais e extrapenais genéricos.